Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, boa noite, ou boa tarde ou bom dia, né? Às vezes você está assistindo a gravação através aí do YouTube, que Deus abençoe ricamente sua vida. Sou o pastor Júlio Ronque, estou pastoreando a igreja de Rio Preto. Hoje é 3 de agosto de 2025, uma bênção você estar com a gente. Olha o tema da mensagem, a justiça do reino. Lições que podemos tirar do Sermão da Montanha. A justiça do reino. Aí vocês falam, pastor, não aguento mais falar de justiça, né? Irmãos, mas o que tem tudo acontecido no mundo, nas nações, no nosso país, não tem como a gente deixar de falar, irmãos. É o que durante o louvor eu disse, ainda estamos longe do Sermão da Montanha. A gente pode falar esse Sermão da Montanha o ano inteiro, que ainda assim vai ter gente que vai ter que ouvir esse Sermão da Montanha. E nós vamos precisar ouvi-lo também, não é só a pessoa de fora, não. Nós também. O Sermão da Montanha, a justiça do reino. Vamos para a introdução. Mateus capítulo 5, tá? O tema é a justiça do reino, o subtema que é a justiça do reino conforme, né, os ensinos de Jesus, da maneira que Jesus nos ensinou. Aquele teólogo alemão que eu falei domingo passado, o Durco Marcos não está aqui agora para falar como que pronuncia, vocês lembram? Eu peguei de novo um texto dele, Dietrich. Marcos, ajuda aí, que agora eu não lembro como que fala, né? Vocês lembram? Ele ensinou a falar o nome do teólogo, Dietrich, acho que é Bonhoeffer, né? Não lembro, mas tudo bem. Ele fala sobre o Sermão da Montanha, esse teólogo alemão, e ele diz o seguinte: o Sermão da Montanha, olha que interessante, igreja, é a Constituição. Sabe o que é a Constituição? É a nossa legislação, a nossa Carta Magna, né? É o que rege uma nação, é o que rege um país, é uma Constituição federal, não é? Então, o Dietrich, esse teólogo alemão, ele diz que o Sermão da Montanha é a Constituição do Reino de Deus. De tão importante que é o Sermão da Montanha, ou seja, ele contém as bases de praticamente de todos os ensinos cristãos. E eu faço um desafio de novo para a gente ler essa semana, irmão. Vamos fazer um desafio? Mateus capítulo 5, 6 e 7. Pega essa semana. Dá certinho, segunda e terça 5, quarta e quinta 6, sexta e sábado 7. Dá para você ler tranquilo essa semana. Faz o teu devocional. Mateus 5, 6 e 7. E quando Jesus sobe o monte para sentar-se, para ensinar, ele não apenas apresentou o conjunto de regras éticas, mas na verdade ele revelou a nova natureza daqueles que seriam cidadãos do reino de Deus. O Sermão da Montanha não é apenas regras, mas é a conduta moral de todo aquele que quer morar no céu. Quem quer morar no céu, meu querido, vai ter que ser transformado pelo Sermão da Montanha. Se você ainda não foi, então você está pelo processo. Estamos no processo. Hoje nós vamos refletir teologicamente sobre essa mensagem muito radical, diga-se de passagem. Vocês não têm noção. Isso aqui para a época de Jesus, é que não tinha WhatsApp, não tinha imprensa da maneira que nós temos, né? Que a imprensa foi só depois 1500 lá. Não tinha, como eu posso dizer, maneiras de espalhar isso tão rapidamente como é hoje. Hoje a gente fala uma coisa aqui, o nosso vídeo mesmo, né? A gente colocou o nosso vídeo, a Juad aprovou, né? Desde 2003 a gente tem uma aprovação da Juad para a gente poder fazer uns anúncios nas redes sociais. E aí a gente fez aquele vídeo, daquele corte. Vocês têm noção, a gente já teve mais acho que de 20 inscritos no canal, no Instagram. E esse vídeo já deu quase 1.300 e poucas visualizações. Geralmente nosso vídeo tem 30, tem 40. Quer dizer, muita gente foi alcançada com aquele vídeo. Então você imagina se no tempo de Jesus tivesse essa ferramenta e Jesus viesse falar do Sermão da Montanha na internet, irmãos, ia ser uma loucura nos tempos de Jesus, porque foi muito radical. Era uma transformação total. Fala para quem está do lado. Uma total transformação. Sabe qual que foi a mais difícil de todas elas? Justamente quebrar a espinha dorsal que o judaísmo tinha, que era a teologia da retribuição, da vingança, né, que nós vemos
muito isso no Antigo Testamento, um Deus de vingança, até o próprio Deus. Se você lê o Antigo Testamento, se você lê os escritos, você vai ver, não é entre linhas não, é de forma clara, você não precisa fazer teologia para você entender, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus vingativo. Aí Jesus vem quebrar toda a espinha dorsal da fé, da religião, da cultura judaica, dizendo que o Deus que é o Pai, não é bem assim não. Ele é também um Deus de amor, e Ele também deseja que nós amemos o nosso inimigo. E aí Jesus tocou numa ferida que o judeu, irmãos, até hoje, você pode ver até hoje. Por que você acha que está esse monte de guerra lá no Oriente Médio? Mas fala, pastor, mas é o petróleo, é o dinheiro, é o poder. Não, eu sei. Mas tem muito também, irmãos. A gente não pode tirar a cultura do cenário. Quando a gente analisa geopoliticamente, tem a cultura, tem a influência da religião, da fé, da cultura, da tradição, da vida, do dia a dia daquelas pessoas. E você pode ter certeza que naquele local, a tradição e a vida daquelas pessoas é permeada do quê? Que o Antigo Testamento era um Deus de vingança. Só que aí Jesus vem quebrar todos os paradigmas da religião judaica nos tempos dele, e dizendo que Deus era um Deus que pedia para a gente amar os nossos inimigos. Está entendendo como esse sermão foi difícil no tempo de Jesus? Eu acho que o pessoal que comeu pão, depois deve ter saído de lá, deve ter falado assim, esse homem é louco. Onde se viu eu amar o meu próximo? Eu amar quem está fazendo mal para mim? Eu desejar o bem para quem está fazendo mal para mim? É contraditório, né? É antagônico, é um negócio que... Se para nós hoje isso é difícil, gente, o que eu tenho visto na internet, de vídeos, né, do algoritmo é isso, você vê um, e você perdeu tempo ali assistindo, o algoritmo ele sabe que você ficou vidrado naquilo ali, aí ele fica só passando aquilo, né, aí fica aquilo. E eu e a Suzy, essa semana, a gente viu um monte de vídeos de briga de acidente de trânsito, gente. Está uma loucura. Eu já falei até para a Suzy, falei, Suzy, cuidado, hoje até para você buzinar. Cuidado, até hoje para você, sabe? Hoje que esse negócio dessa loucura, negócio de arma, a pessoa você não sabe se a pessoa está armada. Você vai arrumar encrenca com uma pessoa que está desequilibrada. Hoje as pessoas, meu querido, se você for separar a população, que tem de gente tomando remédio, que com funções neurológicas, a pessoa está desequilibrada. Falei, Suzy, você toma cuidado, Suzy. Porque é uma briga no trânsito. Gente, eu comecei a ver tanto vídeo essa semana que eu fiquei abismado. Como que as pessoas estão fazendo mal para o seu próximo. Ainda no vídeo lá tinha uma pessoa comentando. Que triste, são dois pais de família. E é verdade, às vezes o cara é marido, às vezes tem filhos. E o cara está lá, um se gente, tirando sangue do outro. Aí no outro vídeo eu vi vocês viram já isso do Corsinha, do Macombi? Esse aí eu não sei se era a briga antiga dos dois. Rapaz, o rapaz do carrinho, mas ele arrebentou o carrinho dele na Kombi. Ele dava ré e ele ia de novo. Pá! Ele dava ré e ele de novo. Ele arrebentou. Eu falei, Senhor Jesus, olha a loucura. Aí tinha um outro, uma moça num carro importado, aqueles SUV, né? SUV importado, aqueles carrão. Não sei se ela fechou, eu não sei o que aconteceu, não importa. Mas o cara do carro da frente teve a capacidade de fechar um pouco a rua, parar e descer os dois caras. Deviam ser trabalhadores, deviam estar trabalhando. E foram discutir com a mulher. E você sabe que eu não achei... Deus abençoe, doutor, obrigado. Esse de um carro branco, a mulher, os dois rapazes fecharam um pouco ela assim na rua, e desceram e começaram a intimidar na porta do carro, né? A mulher, meu irmão, deu a ré, a porta do carro estava aberta do rapaz da frente, mas ela levou a porta do carro, levou tudo e foi embora. Aí eu falei assim, Senhor, olha que jeito que está o nosso trânsito.
Isso é no Brasil, viu? Não pensa você não, que é no exterior, não, que é fora daqui. Então a gente começa a ver que Jesus, quando ele veio trazer a bem-aventurança de amar o inimigo, se para aquilo naquele tempo era algo difícil, né, se até hoje, perdão, para nós é algo difícil, imaginem para aquele tempo. Para os judeus do Oriente Médio, lá na Palestina, no tempo de Jesus, eles não tinham essa concepção de amar o inimigo, de orar por aquele que nos aflige, de clamar a Deus por aqueles que nos faz o mal. Mas vamos lá. Eu sempre divido o sermão em 3 partes. A primeira, a natureza do reino e a justiça, elas excedem a dos fariseus. Então, no Sermão da Montanha, o primeiro impacto que Jesus veio trazer para nós é que Jesus ele vem inaugurar, as palavras dele inaugurou contradizendo todos os valores daquele tempo. Olha que interessante, todos os valores culturais, éticos, políticos, religiosos daquele tempo, a mensagem de Jesus ela confrontou, ela contradisse tudo aquilo. Quando Jesus diz para nós, felizes os humildes de espírito, como o Ecônomo leu, felizes os que choram, felizes os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados. Irmãos, como que pode? É contraditório. E se nós vermos para a nossa sociedade, isso é até hoje contraditório, né? Como que pode ser uma pessoa feliz, né? na visão nossa ocidental. E é interessante que o Adam Clarke, aquele teólogo metodista, né? Eu sempre gosto de citar os estudos do Adam Clarke. O Adam Clarke ele tem um comentário bíblico, inclusive um dos maiores comentários bíblicos. O Adam Clarke ele é metodista. Ele faleceu em 1832. Então, para você ter uma noção mais ou menos da vida dele, nasceu em 1760 e faleceu em 1832. O Adam Clarke, ele tem um comentário justamente sobre essa passagem, que ele diz o seguinte: Jesus, ele não promete bênção aos arrogantes, mas Jesus, ele promete bênçãos aos quebrantados, aqueles que se quebrantam, aqueles que demonstram a dependência em Deus. Diferentemente no Antigo Testamento, nós vimos o quê? Arrogância, prepotência na religião. Não, porque o meu Deus é o Senhor dos exércitos. Quando você começa a ler o Antigo Testamento, principalmente no período ali de Samuel, depois ainda dos reis, você começa a ver que o povo era assim mesmo, meu irmão. Era no peito a coisa. Aqui Jesus não. Olha que legal. Adam Clarke está dizendo para nós. As bênçãos que ele promete é para aquele que demonstra o quebrantamento, demonstra a dependência em Deus. Para o Clarke, essas são as qualidades naturais na vida do cristão. Inclusive são frutos da ação divina. O quebrantamento e a dependência. Se você não for uma pessoa que quebrantou o seu coração diante de Deus, ainda, e se você é uma pessoa que não demonstrou a dependência em Deus, ainda, você ainda não teve uma experiência com Deus, real, frutífera, completa. Um outro teólogo chamado John Gill, que é aquele teólogo batista, né? Um teólogo reformado, calvinista. O John Gill ele é um pouco mais anterior ao Adam Clarke. Ele nasceu em 1697, faleceu em 1771, por volta de 1770. O John Gill é o seguinte, ele explica que as bem-aventuranças, ou o que ele diz, que legal, né, a descrição que ele dá do regenerado, de nós. A pobreza de espírito é a confissão da total dependência da graça, algo que é impossível para o coração natural. E não é verdade. Para a pessoa do mundo lá fora, ela não consegue entender o quebrantamento que Deus pede de nós. A pessoa natural, o ser humano natural, aquele que não vive pela fé, aquele que não anda pelos olhos da fé, aquela pessoa, ela não consegue entender essa confissão de total dependência. Irmãos, nós não dependemos de governo, nós não dependemos de economia, nós não dependemos de nada, nós dependemos tão somente do nosso Deus. E se Ele disser, irmão, está dito. E se Ele falar, irmãos, está falado. Ai, pastor, mas o que? Claro, irmãos, a gente sofre como todo mundo, com certeza.
Mas a gente tem que colocar a nossa dependência em Deus. Saber que nós estamos em Deus. Olha o que Jesus fala para nós lá no verso 20. Aí no capítulo 5, no Mateus capítulo 5, no verso 20. A não ser que a justiça de vocês seja muito melhor do que a dos mestres da lei. Olha que interessante, estou lendo a Nova Tradução. Aí Jesus termina dizendo: vocês nunca entrarão no reino de Deus. Você está entendendo, irmãos? Se a gente for legalista, olha lá, a gente volta de novo naquele... Foi domingo passado, né, que a gente falou sobre o legalismo, né? Se a gente for estritamente legalistas, se a gente for apenas observantes da lei, os cumprimentos da lei, se nós formos apenas fariseus, Jesus está sendo claro aqui no verso 20, Mateus capítulo 5, verso 20, não vai entrar no reino dos céus. É forte isso, hein? Irmão, vocês têm noção? Ele está falando para aquele povo no tempo. Rapaz, Jesus tinha muita coragem. Era como a gente chegar hoje dentro de uma igreja evangélica, cheia de gente, virar e falar: povo, se vocês continuarem dessa maneira, vocês vão tudo para o inferno. Será que vamos sair apedrejados de lá, né? Mesma coisa, irmãos. Ele estava falando dos fariseus. Quem eram os fariseus? Lembra? A gente pensa às vezes que fariseu era uma meia dúzia de pessoas. Não, irmãos. O judaísmo ele era dividido, né? Ele tinha lá os fariseus, ele tinha os saduceus, tinha os zelotes, tinha várias ramificações do judaísmo. E uma das mais fortes eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus, inclusive, eram muito maior no Sanhedrim, né? No Sinédrio. O número de fariseus era muito maior. Eles eram uma boa parcela da população dos judeus. Aí Jesus está só dizendo isso: ó, se vocês for tudo igual a esse povo aí, não vai entrar no reino do meu Pai. Sabe por quê? Olha que legal, achei o texto que eu peguei. A justiça aqui, ela não é legalista. Mas a justiça que Jesus está falando aqui em Mateus 5, presta atenção à palavrinha que eu vou dizer agora, ela é relacional. Então, às vezes, hoje nós vivemos uma fé, você de casa não dorme não, eu sei que hoje é complexa a pregação, né? Palavras mais difíceis, mas não é não, irmãos, é a mesma coisa, viu? Mesma coisa. Não dorme não. Cutuca quem está do lado aí, você vê que está dormindo, cutuca. Irmãos, sabe o que eu estou dizendo? Que muitas vezes nós ainda hoje agimos na justiça de Deus, mas nós queremos só uma justiça legalista. Medimos as pessoas, mas não esqueça que com a mesma medida que você medir, você será medido. E aqui o texto que Jesus traz para nós, ele procura na verdade uma justiça relacional. O que significa? Aquela justiça que na verdade ela envolve o coração. Aquela justiça que envolve a intenção, a dependência da graça. É a justiça que a norma ela não é igual para todos. Até no direito tem um princípio que fala isso, né? Os desiguais, as suas desigualdades. Eu não lembro agora da aula de direito, mas é um princípio da isonomia, né? É um princípio no nosso direito, que agregou do direito romano. Né? A justiça ela tem que ser dada de forma desigual, ainda que pareça desigual, mas é conforme o quê? Cada um, meu irmão. Essa é a justiça do reino, ou seja, é nós olharmos para alguém e amarmos antes de julgarmos. Está muito fácil a gente julgar, né? Está muito fácil a gente... A igreja precisa resgatar essa visão de justiça espiritual. Não buscar mais méritos, mas nós realmente vivemos como bem-aventurados na fé. Então, cuidado, irmãos. Os fariseus, se continuassem daquele jeito, eles não entrariam no reino dos céus. Primeiro ponto. Não se transforme num fariseu. E muitas vezes nós evangélicos somos os primeiros a ser os fariseus de hoje. Eu falo para a Suzy, Suzy, se Jesus aparecesse, metade da igreja não sobe, metade de nós não vai, irmão, não vai. Sabe por que nós não vamos? Isso não estou falando só de você não, inclua a mim, porque muitas vezes nós somos fariseus. Somos totalmente legalistas. Não, mas a palavra de Deus e não sei o quê, não sei o quê. E a gente esquece que existe um Jesus que ama
mesmo diante daquela mulher pega em adultério, o que aconteceu? Se Jesus fosse um legalista, o que ele ia ter que fazer? Atira a primeira pedra aí, galera, vai lá, manda alguém, começa aí, irmãozinho. Mas Jesus não, o que ele disse? Quem não tiver pecado algum, que atire a primeira pedra. E aí é interessante esse texto, que eu já trouxe aqui umas 2 ou 3 vezes esse estudo, quando fala lá do menor ao maior, né, que eles foram deixando a pedra e foram saindo de fininho, só ficou quem lá junto com a mulher? Só Jesus, porque ele não tinha pecado. Aí ele diz para ela o que? Vai, eu não te condeno, mas não peques mais. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente não pode se tornar fariseu, e hoje a igreja está cheia de fariseus, o mundo está cheio de fariseus, o Brasil está cheio de fariseus. Deixa eu ficar quieto, senão eu vou ter que assinar meu advogado. Tópico 2. Tópico 2, não posso falar muita coisa que eu gostaria, mas tudo bem, eu tenho que falar o que Deus quer, não é o que eu quero, né? A lei interiorizada e a ética do amor. Jesus, ele reinterpretou a lei de Moisés. Por que a lei interiorizada? Porque não adianta, nós temos essa questão da lei dentro de nós. Jesus sabia disso. Que os nossos descendentes, dos descendentes, fomos criados, né? Ele sabia disso. Por isso que Jesus, ele reinterpreta a lei de Moisés. Ele não a abole, ele não faz a abolição da lei, mas ele aprofunda a lei de Moisés. Quando ele mesmo diz, né? Lá em 5, 21 até o 48, tem essa passagem em Mateus 5, do verso 21 ao 48. Depois em casa você vai ler. Nesse texto, Jesus ele diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, ou seja, a lei está ali para a gente ler. Ele fala assim, mas eu lhes digo. Está entendendo? Ou seja, ele faz um complemento daquela lei. Ele não vai abolir totalmente o que Moisés ensinou. Ele não vai chegar e dizer assim, ó, isso aqui tudo pode ir para o lixo. Não. Jesus, ele simplesmente, ele torna um novo contexto para aquilo tudo que Moisés ensinou. E um teólogo agora presbiteriano, eu sempre gosto de citar ele, estou terminando já, irmãos, o Albert Burns. Para você ter uma noção mais ou menos do período que ele viveu, ó, 1798 até 1870, Albert Burns. Então ele já está mais contemporâneo aí. O Albert Burns, ele explica que essa seção aqui de Mateus 5, 21 em diante, não é que Jesus veio mudar lei alguma, não, mas ele veio levar essa lei para o nível do coração. Jesus mostra que o pecado começa na intenção e não na ação. Olha, o que Jesus ensina aqui no 5, 21 em diante? Do adultério. Ah, Senhor, mas o Senhor que nós? Se você pensar, você já adulterou. Você não precisa realizar o ato. Totalmente diferente da nossa legislação. A nossa legislação, não existe o tentado na mente. Você tem as fases lá para acontecer o crime. Tem o planejamento, tem tudo aquilo, mas tem que ter o final, a execução. Mas para Jesus, olha o nível que ele leva a lei, irmãos. Ele leva ao ponto de que simplesmente o ato de eu pensar, eu já estou errando. Olha que interessante. O pecado começa na intenção e não na ação completa em si. E isso não só para o adultério, para tudo, irmãos. Para tudo na vida da gente. Isso aí não passa nenhum de nós aqui hoje na peneira. Se Deus falar aqui, ó, vamos fazer agora é peneira que faz do futebol lá, irmãozinho? É isso, né? Vamos fazer a peneira espiritual aqui. Senta aí, irmãozinho, vamos analisar os teus vídeos do dia a dia aí. Ixi, não vai passar um, irmãos. Porque é para tudo. Não é só para adultério, é para tudo. É aquele pensamento que você teve no trânsito, esse iluminado, pronto, já saiu da linha. Você está entendendo? É tudo na nossa vida. O pecado, ele começa na intenção, não na execução. Outro teólogo, estou terminando já, John Benson, lembra? Esse é o teólogo que inclusive foi aluno de Wesley, né? Ele é metodista. O John Benson, sobre o Sermão da Montanha, olha que legal que o Benson fala para a gente. A aplicação do amor santo em todas as dimensões da vida. Achei tão bonita a frase dele.
O Sermão da Montanha, ele vem transformar isso na vida da gente. Aplicando o amor, um amor santo, irmãos. Um amor de santidade. Em todas as dimensões da vida da gente. Porque você imagina, irmãos, para a gente viver no céu, em paz, não vai ter que mudar muito, não? O que vocês acham? Ou vocês acham que lá no céu vai ter um dispositivo, uma pílula que Deus vai dar e você vai se transformar, vai ficar pianinho? Não, meu irmão. Pianinho você tem que sair daqui já. Está entendendo? Se você quer morar no céu, meu querido, de casa, não dorme não. Eu sei que hoje a mensagem está profunda, né? Mas se você quer fazer parte do reino de Deus, meu querido e minha querida, vai ter que mudar esse teu jeitinho aí. Ai, mas eu sou difícil. Então, os difíceis não entrarão no reino dos céus. Não entrarão, não. Vai ler lá. Não está dessa maneira, é claro, né? Mas, irmão, se a gente não entender isso, que é para aplicar em todas as dimensões da nossa vida. O Benson, ele explica que a ética cristã, ela começa num coração regenerado e ela manifesta no trato como eu trato o meu próximo. Então você começa a ver que quem vai morar no céu é aquela pessoa como ela trata o próximo dela. E aí, como que é? Como que a gente trata o próximo? Porque o clímax da mensagem está aqui no verso 44. Mateus 5, verso 44. Então, clímax. Amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Isso é a coisa mais difícil que tem, irmãos. É difícil, irmãos, até para nós. Para nós. É um amor radical. É um amor que ele é além da lógica humana. Como igreja, nós somos chamados a viver esse amor radical, essa ética contracultural. Amar os difíceis, perdoar os imperdoáveis e espelhar a justiça divina. Mas hoje a gente olha para o povo que se diz evangélico no Brasil, você vê isso neles? Se tiver a peneira para subir para o céu, rapaz. Estão entendendo onde eu quero chegar? Completamente, verdade, doutor. Completamente ao contrário. Eu nunca vi um povo que se armou, municiou tanto o coração, quanto agora os que se diz crente no Brasil. Você fala um negócio para eles, eles estão... Irmãos, onde está a justiça divina? Aonde está Está nas mãos do Pai. Coloca na mão do Pai. Onde está Coloca nos pés da cruz. Está entendendo? Ai, Júlia, é difícil. Eu sei, irmão, não estou falando que é fácil, não. Não estou falando para vocês que eu sou na listinha aí, irmãos, é capaz de eu também ficar, viu? Não é fácil, não. Eu sei, queridos. Por isso nós estamos aqui, para ter... Ainda eu falei para Sus no caminho, falei, nossa, mais uma mensagem difícil, Sus. É mensagem de transformação, é para mim também, para eu ser transformado, para aplicar na minha vida. Que a coisa mais fácil é esse item 3 aqui agora, ó. A piedade que vem do secreto. Isso é a parte mais difícil. Está lá em Mateus capítulo 6 e 7. 6 até o 18 e 7 no verso 24 ao 27. Sabe qual que é o grande problema nosso hoje como igreja? Isso eu não estou falando só do Brasil, não. Estou falando no mundo inteiro. No planeta todo. Não. Pegar a nave aí onde o peão tiver. Ó, Jesus, ele denuncia a religiosidade performática. E é o que nós mais vemos hoje, né? O que é religiosidade? Pastor, o senhor está falando as palavras tão difíceis. Não é, irmãos, é que... Mas nós vamos traduzir. Vamos traduzir para os dias de hoje. Religiosidade performática é aquela pessoa que gosta de dar uma esmola e ela bate a foto, tem que mostrar para todo mundo. Ó, estou fazendo bem. É aquela pessoa que ela tem que aparecer o jejum, a oração dela. Irmãos, o que Jesus falou? Entra no teu quarto, feche a porta, e o teu pai que te ouve em secreto, fala com ele lá. Ah, pastor, então não podemos fazer vigília, não podemos... Não, irmão, foi uma benção, sexta-feira tive uma vigília aqui, não foi gostoso? Nós saímos daqui, eu cheguei em casa, quando eu olhei a hora, eu falei assim, nossa,
Mas parece que foi tão, né? A gente não, você não sente, é gostoso. Irmãos, eu não estou criticando isso, ou melhor, Jesus não está criticando isso. Mas Jesus está criticando a religiosidade performática, porque o que nós vemos hoje, as pessoas, elas se transvestem de santidade. É isso que é o problema. Hoje você fala com um cristão no Brasil, só ele que está certo. Você já percebeu? Só ele tem a verdade. Irmãos, nós até cantamos domingo passado, ficou muito bonito o louvor, Nayara. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Não sou eu, não é você, não é o que eu penso, não é o que você pensa. É Jesus. A performance religiosa é o que a gente tem visto hoje, no mundo inteiro, né? As pessoas, elas querem transmitir a santidade nas aparências, no que elas fazem, na maneira que elas vestem, na maneira que elas agem, na frente dos outros. Mas em casa, na hora que você chega lá na casa da pessoa, não preciso falar mais nada, né? Olha lá, o irmãozinho encosta até o cabelo assim, ô Jeová, pastor. É ou não é? Na igreja nós estamos lá, santo, santo, ó soberano e amado, glorioso santo. Aí então, glória. Aí em casa tá, glória, jogando e pá, E aí, irmãos, tá entendendo? Eu não saio da lista, não. Eu me incluo, irmãos. Eu me incluo, fique tranquilo. É isso que eu falo. Aqui não tem performance religiosa. Porque eu tenho que ser transparente. Eu sei que é difícil. Em casa também. Senhor Jesus. Tem hora que o glória lá vai longe. Meu Jesus. Só Deus. Mas o que adianta, irmãos, essa performance religiosa, aparecer aqui na live que todo mundo é bonito, cantar aqui em cima, todo mundo é santo. Mas na hora que entra no carro, se deixar, atropela. Adiantou? Está entendendo? Isso chama-se religiosidade, a performance da religiosidade. O Adam Clarke, ele tem um comentário sobre isso. Ele fala o seguinte, que a espiritualidade do reino se faz no quarto secreto da alma, onde só Deus vê. A recompensa não está no aplauso, mas na comunhão íntima com o Pai. E é interessante que a oração do Pai Nosso, ela é o centro desse ensino. Porque segundo o Albert Burns, aquele teólogo presbiteriano, essa oração, ela na verdade, ela é um mapa espiritual da verdadeira piedade. Que começa, né? O Pai Nosso começa a gente glorificando o nome dele, não é assim? Pai Nosso que estás nos céus. Olha lá, santificado seja o teu nome. A gente já começa glorificando ele. E a gente termina o Pai Nosso dizendo o quê? Livrai-nos do mal. A conclusão do Sermão da Montanha, meus queridos, é a gente construir a nossa casa. É a diferença, você quer construir na areia ou na rocha? A tua fé, a tua casa espiritual. O John Gill, teólogo batista, ele diz o seguinte: o verdadeiro ouvinte é aquele que obedece. O falso, embora impressionado, é vazio da fé salvadora. O que adianta as igrejas tão cheias, estão abarrotadas de pessoas que se dizem que professam uma fé cristã, independente qual seja ela, mas quando você vai olhar no dia a dia aquela pessoa, você não consegue encontrar Cristo nela. Aí que é triste. Eu estou falando Cristo, irmãos, por favor, não é você ser a tua figura de crente, santão em todo lugar, não é isso não. É por isso que eu digo que não tem
performance religiosa. Nós temos que ser o que nós somos. E se somos transformados, vamos ser transformados em todos os lugares. Seja aqui, seja no aeroporto, seja na rodoviária, seja no trabalho, seja na viagem, seja dentro do teu lar. Nós vamos ser transformados lá. A igreja ela tem que cultivar o discipulado íntimo, a piedade ainda que invisível. Vida sendo construída sobre a palavra, sobre a rocha. Então fica 3 coisas para encerrar, já estou acabando. Primeiro, o reino pertence àqueles que são quebrantados e humildes de coração. Então, meu querido, soberba não entrará no reino dos céus, os soberbos. Não, eu vou dizer mais uma vez, não entrará, não vai. Ai, pastor Júlio, que vai ter de líder que vai ficar? Vai ficar. Ai, papai, que não seja eu. Ô misericórdia, me ajuda, Senhor. Mas vai ter muito líder que vai ficar. É triste? É. Mas eles conhecem a palavra, irmãos. Quebrantado e humilde de coração. Segundo ponto, hein? O amor e a graça. Cuidado com o farisaico. Ser fariseu também não vai entrar. Tem que demonstrar o amor. O amor de Deus, não só pelas coisas, como pelas pessoas. Ainda hoje, olha que engraçado, eu voltava de bike com o Isaac. Aí a gente passava ali na avenida, em que pese estava um calor danado, né, o horário que nós fomos. Mas olha que gostoso, por isso que eu falo, irmãos, contemple as pequenas coisas. Né? Saiba contemplar as pequenas coisas. Não é que sou perfeito, não, eu também nem ligo para muita coisa, mas naquele momento parece que o Espírito Santo fez assim, ó. Aí eu olhei para o céu, estava tão bonito, com uma nuvem assim, rasgando, assim, branco, com um céu, mas um azul tão bonito, que eu gritei, falei, Isaac, olha lá, Isaac quase caiu, pai, falei, olha lá, filho, o céu como está bonito, Deus preparou para a gente voltar para casa, filho, olha que céu maravilhoso. Irmãos, a gente tem que entender na simplicidade das coisas. E o último ponto, que você vai viver muito mais no secreto. Então, não é que, não posso pôr pastor na foto, não posso divulgar, não é isso, você pode. Mas a tua espiritualidade, a nossa espiritualidade, ela é no secreto. É nós com o Pai. Jesus, ele termina o sermão da montanha convocando todos nós à prática de tudo isso. Colocar em prática. Não basta ouvir, é preciso construir a casa sobre a rocha. E que cada um de nós possa viver essa justiça do reino que excede a dos fariseus. Que nós não sejamos fariseus, irmãos. Que possa refletir a luz de Cristo num mundo que está tão cheio de trevas. O mundo está com muita treva. Nós somos a pontinha do que resta. Está entendendo? Por isso que você não pode esmorecer. Por isso que eu e você não podemos esmorecer. Já dormiu, né? Dorme não, minha benção. Nós não podemos esmorecer. Porque o que tem de treva no mundo, nesse momento, precisa da nossa luz, que é Jesus. Precisa. Então, que essa mensagem, irmãos, a justiça do reino, conforme ensinada por Jesus para nós, fica essas 3 lições no seu coração. Obrigado você que ouviu até agora, assistiu até agora. Deus abençoe ricamente sua vida. Já deixa o convite para se inscrever no nosso canal. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Aproveita, entra nas redes sociais, estamos lá. E vem fazer uma visita, Rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília, é o nosso encontro. Estamos na esquina praticamente com a Pedro Amaral. Então é Fritz Jacó, esquina com a Pedro Amaral, não tem erro. E estamos pertinho da Santa Casa, facinho a nossa localização. Deus abençoe a sua vida ricamente.